Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bom? Bom dia, galera. Graça e paz a todos. Como vão vocês? Minha família? Tudo bem por aí? Amados, primeiro de tudo, desejo a todos um ótimo sábado. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu não sou muito dos vídeos, não, nem das fotos. Mas ontem aconteceu uma coisa curiosa e eu queria dividir. Curiosa não no sentido bom, mas eu queria dividir com vocês. Ontem eu fui ao mercado fazer compras com o pastor. E chegando lá no mercado, eu vi que logo que eu entrei, dei de cara com preços absurdos. Com uma coisa horrorosa que eu não esperava encontrar. E aí encontrei um conhecido, um vizinho nosso aqui do mercado, e ele também assustado com os preços das coisas, e as pessoas, porque dona de casa, quando para ver uma gôndola, começa a conversar uma com a outra, e todo mundo conversando, todo mundo comentando, olha que absurdo, mas tá muito caro. E eu cheguei em casa, fiz as compras e fomos e viemos embora. E eu cheguei em casa muito triste, muito chateada. E não é normal eu chegar chateada do mercado. Eu amo ir no mercado e eu chego bem feliz todas as vezes que eu vou no mercado, porque eu entendo que é bênção do Senhor, é a provisão de Deus para minha vida e para minha casa, para minha família. E eu fico muito feliz quando eu vou no mercado. Mesmo que eu tenha pouco dinheiro, eu não tenho muito, mas tenho pouco, mas tenho o dinheiro das compras do mês, e eu fico bem feliz quando eu vou lá. E aí eu percebi que eu estava chateada não pelo preço somente, porque não consegui comprar tudo que eu queria, que, graças a Deus fizemos as compras, mas eu percebi, eu estava chateada por causa da falta de compaixão, sabe, da falta de humanidade, da falta de amor ao próximo, de pensar no outro. Numa situação calamitosa como a gente está vivendo, o cara aumentar, sabe, bastante o preço das coisas, sabe que as pessoas estão procurando o supermercado. Aconteceu isso na crise da água que a gente teve aqui, ainda tem água que passa aqui na rua, que ainda está R$15, ainda não baixou a água. E eu fiquei pensando, como é que pode, né, as pessoas não terem essa atitude? Não são todos, é lógico, mas, sabe, empresários, homens que têm dinheiro, homens ricos. Estou dizendo para dar, mas estou dizendo para vender no preço justo, né? Eu sei que depende de muitas outras coisas, mas, amados, né, a gente sabe que se tem pobre enganando pobre, né? O pobre está vendendo gel de cabelo dizendo que é álcool gel e é pobre, porque está vendendo trem, igual pobre, igual a gente aqui. E ele está enganando, pobre enganando pobre, povo enganando povo. E aí eu cheguei em casa muito triste. Aí o pastor me chamou para orar lá no quarto, como a gente faz sempre, e eu pedi a ele que orasse, que eu estava triste. Eu fiquei com ele lá e nós oramos, mas ele quem orou. E eu saí de lá e vim ler a Bíblia. Aí o Senhor me deu uma palavra em Provérbios 22:16, que diz assim: o que oprime o pobre para enriquecer-se, ou ao que dá ao rico, em outra versão está escrito o bajulador do rico, certamente perecerá. Eu fiquei pensando, é verdade, a gente acha que tá tudo bem para eles, que tá tudo certo, mas não tá, né? O Senhor tem, para cada um, o Senhor tem a sua recompensa, inclusive para quem oprime o pobre. E eu fiquei pensando uma outra coisa, e aí veio uma oração que eu fiz a Deus. Eu falei: Senhor, levanta os homens e as mulheres tementes a Deus, como empresários, como homens e mulheres que possam ajudar de alguma maneira, para que eles sejam justos naquilo que eles fazem, para que eles sejam justos e possam ajudar nesta hora. Mas os crentes, não os crentes que frequentam a igreja, não, os crentes de verdade, que são chamados filhos de Deus e fazem o jus a esse chamado como filhos de Deus, porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:29. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para esse vídeo não ficar muito longo, que eu não sei se eu vou conseguir carregá-lo. Romanos 8, que eu não abri antes, né? Do Romanos 8:29, diz assim: porquanto os que de antemão concebeu
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele nos predestinou para quê? Qual é a vontade de Deus para nós? Para sermos como Jesus, para sermos iguais a Jesus. Então, a minha oração foi essa: Senhor, levanta homens e mulheres iguais a Jesus. Nesse meio empresarial, neste meio, não só no meio empresarial, mas no meio do poder, que tem algum poder, para ajudar as pessoas, não para explorar as pessoas. Então, irmãos, se Deus tem te levantado, se Deus te levantar, como um pequeno que seja, aprenda isso, ajude. Deus nos dá para nós dividirmos, não para explorarmos ninguém. Se você tem um pequeno comércio, ou se você é profissional liberal, ou se você trabalha por conta própria, não interessa. Se você pode ajudar, ajude. Não atrapalhe, não explore, não corra contra Deus, contra a palavra de Deus. Porque em 1 Pedro diz, 1 Pedro 2, vamos lá rapidinho. Aqui, Pedro, vem cá, meu querido. 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Diz assim, porquanto para isto mesmo fosse chamados, para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando os exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidou o ultraje, quando maltratado, não fez ameaças, quando entregava-se àquele que julga retamente. Jesus foi reto, Jesus foi justo, Jesus foi íntegro e não teve pecado. E nós lemos lá que nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Então sejam filhos de Deus. Sejam filhos de Deus em todas as suas atitudes. Seja você dona de casa como eu, ou um empresário, ou um profissional liberal. Seja um filho de Deus e seja como Jesus. Não use o poder que você tem na sua mão para explorar o pobre, para explorar o outro. Está errado. Isso não é atitude de um filho de Deus. E que a minha e que a sua oração seja para que Deus levante filhos de Deus neste lugar, nesta nação. Porque o pobre, o povo, precisa do Filho de Deus, dos filhos de Deus, regendo as coisas. Que o Senhor levante filhos de Deus no poder, nos poderes e nas empresas, nos hospitais, como diretores de hospitais, como gestores de empresas, para que não seja explorado o povo e o pobre. Essa é a minha oração, amados, e que eu faço a Deus. E que Deus te abençoe. Tá bom? Tô com saudade dos irmãos. Depois a gente se fala mais. Beijão. Fica na paz. Amém.